Gente, eu pedi sugestão de temas de vídeo e vocês mandaram colectomia. Colectomia seria a retirada de um segmento de cólon ou segmento de intestino. Vamos dar uma olhada o que é isso e por que às vezes a gente precisa tirar um pedaço do intestino? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, lembra, curte o vídeo, não custa nada, só clicar no joinha. Com isso, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Isso mostra para o Google e para o YouTube que o vídeo tem valor e vai indicar para mais pessoas. Com isso, você ajuda outras pessoas e ajuda o canal a crescer. Então, gente, como eu falei, colectomia seria a retirada de um segmento do intestino. Agora, por que a gente faria isso? Os motivos são diversos. Tem várias doenças que podem levar a gente a precisar retirar um segmento do intestino. Vamos dar uma olhada nelas, né? A primeira que você já deve estar imaginando é o câncer, né? Claro, gente, câncer é uma das doenças que manifesta no intestino, que cresce normalmente a partir de pólipos do intestino e que a gente pode precisar retirar um segmento do intestino sim, mas nem sempre. Como eu falei, os cânceres muitas vezes vão desenvolver a partir de pólipos. Se a gente faz a colonoscopia e tira o pólipo, a gente está evitando a progressão para o câncer. E muitas vezes um pólipo que já virou câncer, mas ainda está numa fase inicial, a gente consegue tirar por colonoscopia. Então nem sempre a gente precisa retirar. Uma vez que a pessoa já manifestou um câncer que não é possível tirar por colonoscopia, o tratamento de fato seria cirúrgico. Aí a gente vai tirar um segmento do intestino. O tamanho do segmento de intestino vai depender de alguns fatores, por exemplo, a localização do câncer. Além disso, a presença ou não de outros pólipos e cânceres. Se a pessoa tem 2 cânceres ao mesmo tempo, aí a gente vai fazer a retirada de todo o intestino grosso. Se ela tem um câncer só e não tem outros pólipos, normalmente a gente vai tirar um segmento do intestino. Outros motivos que podem levar a gente a retirar um segmento do intestino seria um pólipo muito grande. Como eu falei, o pólipo pode virar câncer. Se a gente tem um pólipo grande que precisa ser retirado, mas ele não é possível de ser retirado por colonoscopia, aí a gente vai tirar um segmento também. Seria a mesma cirurgia que a gente faz para o câncer. Por quê? Uma vez que aquele pólipo pode já ter transformado em câncer, se a gente tirar só um segmento muito pequeno, pode ser que a gente precise voltar lá para tirar um pedaço a mais de intestino. Fora isso, não vai ser uma cirurgia adequada do ponto de vista oncológico, ou seja, a gente está aumentando a chance de a doença voltar. Então, nesse caso, a gente vai tirar um segmento, vai fazer uma cirurgia oncológica. Cirurgia oncológica, gente, significa que a gente tira um pedaço do intestino, mas também os linfonodos que drenam aquela região do intestino e também os vasos de sangue que vão para ali. Porque o câncer ele pode se espalhar através dessas redes, então é muito importante que a gente tire também. Agora, num contexto não relacionado a câncer, por que a gente pode precisar tirar um pedaço de intestino? Bem, os motivos são diversos. Por exemplo, numa diverticulite de repetição, a pessoa está tendo diverticulite, melhora, tem outra, a gente pode precisar tirar um segmento. Nesse caso, a cirurgia não é oncológica, a gente não precisa tirar aqueles linfonodos, a gente pode tirar só o segmento do intestino. Fora isso, pessoas que têm endometriose. Normalmente, na endometriose, a gente vai tentar preservar o intestino, mas pode ser necessária a retirada de um segmento de intestino também. Também não é necessário uma cirurgia oncológica. Outros motivos, por exemplo, torções de intestino, chamado vólvulo. O intestino torceu e muitas vezes ele vai ter uma isquemia, uma falta de sangue naquele segmento do intestino, pode ser necessária a retirada. Procedimentos obstrutivos, então a pessoa está tendo uma obstrução de intestino por motivos diversos, por exemplo, hérnia interna, bridas, aderências ou até mesmo câncer, né? A gente pode precisar retirar um segmento que está obstruído e aí permitir a passagem de fezes de novo. Já sei o que você está pensando. Uma vez que tira um pedaço de intestino, vai precisar fazer aquela colostomia, temida colostomia. Primeiro, o que é colostomia para quem não sabe? Colostomia seria a gente colocar a boquinha do intestino na barriga. Então as fezes vão começar a sair por ali em vez de sair pelo ânus. Ou seja, as fezes vão ficar desviadas. Sempre a gente precisa fazer isso? Sempre que tira um pedaço do intestino? Não. Na grande maioria das vezes a gente não precisa. Quando que a gente vai precisar? Em algumas situações que a gente acha que tem um risco muito grande em fazer uma emenda do intestino. O que é uma emenda do intestino? A gente vai pegar uma boquinha do intestino, a outra boquinha e vai fechar, que pode ser com pontos, né, usando fio e dando nós, ou pode ser usando um grampeador. Normalmente a gente vai fazer essa reconstrução. A gente tirou um segmento do intestino, faz a reconstrução, a pessoa volta a evacuar pelo ânus ali sem problema. Só que em algumas situações tem um risco muito grande em se fazer essa emenda. Por exemplo, numa cirurgia realizada de urgência.
num paciente que está tendo uma infecção, uma perfuração intestinal com inflamação, também num paciente que está muito debilitado, desnutrido. Às vezes tem pacientes com obstruções intestinais que estão muito desnutridos. Fazer essa emenda pode ser que ela não cicatrize. Imagina o seguinte, a gente emendou 2 tubos ali, né? Uma parte do intestino com a outra parte. Se aquela região não cicatrizar, o que vai acontecer? Vai vazar o conteúdo de fezes para dentro da barriga. Imagina, gente, vazando fezes ali para dentro da barriga em volta do intestino. O que isso vai causar? Um quadro gravíssimo chamado peritonite fecal. Peritonite fecal, então, é o acúmulo de fezes dentro da cavidade peritoneal, em volta do intestino, que não é uma região preparada para receber fezes. É diferente de fezes dentro do intestino. Fezes fora do intestino, elas vão gerar muita inflamação, infecção e vão eventualmente levar à morte se a pessoa não for tratada adequadamente. Então, quando a gente considera que tem um risco muito alto de fazer essa emenda, aí a gente faz a colostomia. Seria uma colostomia para desviar o trânsito intestinal. E depois essa colostomia pode ou não ser fechada. Se for uma colostomia definitiva, ela não vai ser fechada. Se for uma colostomia temporária, ela pode ser fechada. As colostomias temporárias, pode ser até que a gente não consiga eventualmente fechar. Se for uma pessoa que está muito debilitada, muito doente, acamada, idosa, cheia de problemas de saúde, pode ser que nunca feche. Mas tem a possibilidade. Já uma colostomia definitiva, considera-se que não dá para fechar. Então, quando a gente faz a colostomia, a gente está querendo deixar a pessoa melhorar, cicatrizar de todo o processo que ela está passando, e aí sim a gente faz a reconstrução. Então, seria um procedimento para que a pessoa cicatrize bem, melhore a saúde, saia da urgência, e aí sim é feita a reconstrução intestinal. Então, gente, cirurgias de colectomia, ou retirada de segmentos do cólon, a gente vai fazer quando tem necessidade, quando tem algum problema que está causando ali, que a gente precisa resolver tirando aquele segmento. Pode ser mais ou menos extensa, dependendo da doença que motivou. Pode necessitar da retirada de linfonodos quando tem suspeita ou está se tratando um câncer. E pode ser necessário ou não uma colostomia, que pode ser temporária ou definitiva. Em geral, é considerado uma cirurgia de médio porte, que a gente precisa preparar o paciente para que ele tolere da melhor forma possível. A internação em si vai depender da evolução do caso. Tem pacientes que ficam 2 dias, tem pacientes que ficam aí muito tempo, dependendo da complicação que pode acontecer nesse tipo de cirurgia. Agora eu te convido a ir lá no meu Instagram, lá eu tenho aberto caixinhas de perguntas para vocês mandarem as perguntas que eu respondo nos stories, com vídeos curtinhos, mas que eu respondo muita coisa. Teve um vídeo que eu respondi umas 100 perguntas. Fora isso, estou com TikTok agora, são vídeos também curtinhos, que eu abordo os assuntos de forma bem direta ali, em até 1 minuto, respondo muita coisa. E fora isso, meu site, lá toda semana, textos de qualidade sobre saúde intestinal, flora intestinal, a relação do intestino com doenças, tudo isso você vai aprender lá e você vai gostar muito. Te desejo tudo de bom e até o próximo vídeo.